Olá pessoal, professor Carlos aqui do Sil Concursos Militares, continuando com as nossas aulas de revisão para a prova da SpaceX. Dessa vez, função módulo. Com certeza, uma questão na prova, no mínimo, sobre essa matéria. O que eu preciso lembrar? Primeiro, costuma cair uma questão. Então, uma questão certa na prova que vocês não podem perder. E do que eu preciso lembrar? Bom, o básico, né? Qual é a definição de um módulo? Se eu tenho módulo de x, esse módulo de x vai ser igual ao próprio x, se x for maior ou igual a zero, ou então menos x, se x for menor do que zero. Por exemplo, qual é o módulo de 5? 5 é maior do que zero, vai ser 5. Qual é o módulo de menos 5? Opa, menos 5 é menor do que zero, então vai ser menos 5, também é igual a 5. Ou seja, o módulo sempre vai nos dar um valor positivo. Próximo. Vocês precisam saber resolver equações e inequações modulares. O mais complexo dessas são as inequações modulares, que eu vou focar nessa revisão de hoje. O que eu preciso lembrar para resolver inequações modulares? Bom, primeiro, se eu tenho um módulo de um valor x e ele é menor do que um certo número real, k, eu posso quebrar este módulo em duas desigualdades. Eu posso dizer, então, que x é maior do que menos k ou x é menor do que k. Por exemplo, o módulo de x é menor do que 5. Se a gente pensar na reta dos números reais, o número 5 está aqui, o número menos 5 está aqui, o zero vai estar aqui no meio, e qualquer valor real entre 5 aberto e menos 5 aberto que eu colocar para x, eu vou ter o módulo desse número sendo menor do que 5. É isso que quer dizer essa desigualdade. Tá, professor, tem um x menor. Agora, se for maior do que k, como é que eu faço? Bom, bem parecido. Aqui eu vou ter que quebrar de novo em duas desigualdades, só que se eu tenho módulo de x maior do que k, isso implica que ou x é menor do que menos k, ou x é maior do que k. De novo, vamos para o nosso exemplo. Vamos dizer que eu tenho um número x e eu sei que o módulo dele é maior do que 5. Quais são os valores possíveis de x que satisfazem essa equação? De novo, pegamos a reta dos números reais, marcamos aqui o 5 e marcamos aqui o menos 5. E a gente sabe que todo número real maior do que 5 vai satisfazer essa inequação, e todo número real menor do que menos 5, também, quando eu extrair o módulo, vai ficar maior do que 5. É isso que quer dizer essa segunda desigualdade. Próximo, o que mais eu preciso saber? Vocês precisam saber desenhar o gráfico da função módulo. Às vezes cai inequação na prova, às vezes cai gráfico, mas se vocês souberem esboçar o gráfico da função módulo, muitas vezes facilita as questões. Então, por exemplo, a função módulo de x, ela é uma função em forma de v. Ela é simétrica com relação ao eixo y e ela nunca assume valores de y negativos, justamente porque eu tenho um módulo. Outras coisas que a gente pode lembrar que nos ajudam a resolver as questões é que se eu tenho uma função, digamos, f de x, que eu vou estar sublinhando aqui em vermelho, e eu resolvo extrair o módulo dela, o que acontece? Se eu extrair o módulo dela, tudo que era negativo passa a ser positivo. Então, o módulo de x vai rebater tudo que é negativo no eixo x e torná-lo positivo. E agora, se eu, ao invés de aplicar um módulo na função, aplicar um módulo no argumento x? Digamos que eu tenho uma f de x, a mesma f de x, tem valores negativos e positivos, e eu, ao invés de aplicar um módulo na imagem, eu aplico um módulo no domínio. O que acontece? Todos os valores de x que são menores do que zero, agora vão entrar na minha função como maiores do que zero. Então, o resultado disso é que há um espelhamento do gráfico com relação ao eixo y. Isso posto,
Vamos então resolver uma questão que eu acho que pode ajudar a elucidar bem essa parte de inequações modulares. Essa questão eu adaptei de uma questão antiga da prova de 2019 e eu deixei ela um pouquinho mais difícil para a gente ver todos os casos possíveis de inequação. A questão diz, encontra os valores de x, basicamente. Eu tenho aqui módulo de x menos 4 menos 2 é menor do que 1. Eu preciso encontrar, então, todos os valores de x que satisfazem esta inequação. Como é que eu faço isso? Bom, vocês podem, se sentirem mais confortáveis, chamar tudo isso daqui de y e resolver uma equação menorzinha, que é módulo de y menor do que 1. A gente viu no slide passado como resolver isso. Então, se eu tenho módulo de algum número, que ele é menor do que um número real aqui, o que eu posso fazer é quebrar isso como menos 1 maior do que y maior do que 1. Só que quanto vale y? Y vale módulo de x menos 4 menos 2. Então, menos 1 menor do que módulo de x menos 4 menor do que 2 menor do que 1. Agora eu tenho uma inequação com 3 termos aqui. Para facilitar, eu quero eliminar esse menos 2 aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar 2 em cada um dos três termos. Então, mais 2 aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. Menos 1 mais 2 vai dar 1, menor do que esse mais 2 vai cancelar com menos 2, que era esse o objetivo. Vai ficar só o módulo de x menos 4, menor do que 2 mais 1, 3. Agora eu posso eliminar este módulo aqui da mesma forma que a gente fez antes. Antes eu peguei tudo que estava dentro do módulo e chamei de y e abri. Agora, como vocês já sabem esse truque de substituição, eu já vou fazer direto. Mas primeiro, deixa eu quebrar essa equação aqui em duas. A primeira, eu vou chamar de módulo x menos 4. Tem que ser maior do que 1. Que é esse termo aqui. Compreende o primeiro e o segundo termo dessa inequação. E a nossa segunda, vou botar aqui, nossa segunda inequação, que é módulo de x menos 4, só que dessa vez é menor do que 3. E, muito importante, os valores de x precisam satisfazer a equação 1 ou a equação 1 e a equação 2. Esse e vai ficar mais evidente o porquê dele depois. Mas lembra, os valores de x precisam satisfazer a equação 1 e a equação 2. Depois a gente volta para ver as implicações disso. Mas primeiro, vamos resolver essa aqui. Módulo de x menos 4 é maior do que 1. Eu posso quebrar isso como x menos 4 maior do que 1. Ou, vou até mudar a cor aqui, ou x menos 4 é menor do que menos 1. Resolvendo cada uma dessas inequações, x maior do que, o menos 4 passa para o outro lado, x maior do que 5, e aqui, o menos 4 passa para o outro lado, x menor do que, passa positivo, 3. Então, as soluções para a primeira equação são x maior do que 5 ou x menor do que 3. Ok? Agora vamos resolver a segunda equação aqui. De novo, eu posso quebrar isso da mesma forma que a gente fez no começo, como menos 3 menor do que x menos 4 menor do que 3. Eu quero eliminar esse menos 4 aqui para isolar o x. Então, eu vou somar 4 em cada um dos 3 termos
desta inequação. Mais 4 menos 3, 1, menor do que esse mais 4 cancela com menos 4, que era o nosso objetivo. Menor do que 3 mais 4, 7. E temos aqui a solução para a equação 2. Vamos então desenhar a solução para cada uma delas? Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos juntar essas duas condições e resolver a equação 1. Como é que eu faço isso? Eu posso desenhar uma reta aqui, duas retas para os números reais, uma com a primeira condição, outra com a segunda, e uma reta juntando as duas condições. Então, primeira condição, x maior do que 5. Então, bolinha aberta no 5 e pinta tudo que é maior do que 5. Segunda condição, x menor do que 3. Bolinha aberta no 3 e pinta tudo que é menor do que 3. Lembra desse ou aqui? Então, a gente vai fazer um ou entre essas duas retas. Ou, lembre sempre que soma. Então, eu vou ter como solução para a minha equação 1 a soma desses dois intervalos. Então, os valores de x que satisfazem a nossa equação 1 são x menor que 3 ou x maior que 5. Beleza? Essa é a reta que contém todos os valores de x que satisfazem a equação 1. Agora vamos para a equação 2. Essa aqui é muito mais fácil, posso desenhar só uma reta. E a gente sabe que os valores de x que satisfazem a equação 2 são x maior do que 1 e x menor do que 7. Então, bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 7 e eu pinto todos os valores de x entre 1 e 7. Eu já resolvi a equação 1 e a equação 2. Só que eu não quero nem a equação 1 nem a equação 2. Eu quero 1 e 2. Então, o que eu vou fazer para obter a resposta final dessa questão é copiar essa primeira solução aqui. Então, bolinha aberta no 3, bolinha aberta no 5. Todos os valores de x menores do que 3 satisfazem essa equação, ou então todos os valores de x maiores do que 5. Lembram desse e que eu falei que ia ser importante? Então, eu preciso fazer a primeira reta. Então, os valores de x precisam satisfazer a primeira reta e a segunda. A primeira solução e a segunda. Ou seja, eu vou pegar a intersecção entre elas. Então, bolinha aberta aqui no 1, bolinha aberta aqui no 3, bolinha aberta aqui no 5 e bolinha aberta aqui no 7. E eu vou pegar só as intersecções. Onde é que essas duas soluções são comuns? Entre 1 e 3 e entre 5 e 7. Então, os valores de x que satisfazem essa inequação são 1 menor do que x menor do que 3, união com 5 menor do que x menor do que 7. Com isso aqui a gente conseguiu revisar as inequações modulares e só uma coisa antes de finalizar aqui. Gravem bem esses intervalos 1, 3, 5 e 7 e o que eu vou mostrar aqui para vocês é o gráfico dessa função aqui que eu coloquei, módulo de x menos 4 menos 2 e essa reta pontilhada aqui preta é o valor constante y igual a 1. Os valores de x que satisfazem essa minha inequação, como a gente pode ver aqui no gráfico, são entre x igual a 1, entre x entre 1 e 3 e x entre 5 e 7. Lembrando, bolinha aberta, porque é menor e não menor igual. Então, dever de casa para vocês é tentem reproduzir esse gráfico aqui, só partindo da equação do módulo de x, porque isso é uma coisa que também cai bastante na prova. Vocês precisam saber desenhar o gráfico do módulo de x e de suas variantes. E a gente pode ver que, com o recurso do gráfico, fica bastante fácil de encontrar os intervalos de solução. É isso aí, curtam, compartilhem, se inscrevam e não percam as próximas aulas de revisão. Fico por aqui.